tenho muito prazer de receber aqui o senhor José Gabriel Ceballos. Tô bem na pronúncia, Gabriel? Tá bem. Tô bem? Eu estou mal porque vou falar um impecável portunhol. Coisa boa. O portunhol é a língua mais bonita do mundo. Tem tudo a ver com a fronteira, a literatura de fronteira. E com a influência de Felipe Duarte quando veio pra cá, esse rapaz de Bagé, no nosso portunholês aqui do programa, foi maravilhosa, porque eu gosto muito, embora seja de uma região longe da fronteira, mas eu sou muito afeito. Então eu gosto muito disso, gosto mesmo. Às vezes fico entediado quando eu vou fazer uma entrevista com um jogador, um personagem de outro, e que eu tento fazer o portunhol e ele pede para eu falar em português porque ele não está entendendo coisa nenhuma do meu portunhol. Então eu fico injuriado. Mas Ceballos é argentino. Argentino. Moro em frente ao Brasil. Uruguai de por meio. Rio Uruguai de por meio. Sim. Qual é a cidade? Alvear, em frente aqui. Ah, tá. Porque eu nasci em São Borja, que é fronteira com Santo Tomé. Perfeito. E agora com ponte. Quando tu nasceu não tinha ponte. Não tinha ponte. Então, tá aqui o Ceballos para falar conosco, mas também está aqui a Kátia Goulart, que ela traduziu o livro que o Ceballos escreveu, mas de uma temática do outro lado do rio, como diria o nosso amigo Roger Drexler, que é sobre Ivo Rodrigues. Ivo... O Imperador dos Prazeres é o título do livro. E a capa é maravilhosa. Da Aro do Tempo. Alfredo Aquino da Aro do Tempo, editor da Aro do Tempo, aqui de Porto Alegre. Até para explicar para quem está ouvindo, né? O livro Ivo, o Imperador dos Prazeres, e a capa tem uma arma, o que é um coldre aqui? Exatamente. Uma bala, mas aí tem sapatilhas. Uns sapatos muito requintados, 44. Alto, 44. Não é, olha, pé do Ivo Rodrigues, né? Adorei a mistura. Do Ivo. E também, não tem como não citar, Sérgio Carvalho Pereira, poeta, escritor, amigo, gaúcho. Coisa boa ter aqui, Serginho. Encantado de estar aqui contigo. Que coisa boa que vocês são casados. Pois é. Hoje eu vim, especialmente eu que sou um assíduo ouvinte do teu programa, do nosso programa, eu considero, né? Nosso, da Gaúcho. E hoje eu vim com muito prazer, com muita honra, acompanhando a Kátia, minha companheira, a tradutora dessa obra, e o José Gabriel Ceballos, nosso amigo agora, que a Kátia conheceu no início dos estudos da literatura de fronteira e que se acercou a nós via a literatura. Pois, falando em Feira do Livro, vai ter evento hoje, não na feira, hoje lá no Espaço Rádio Sul, aqui em Porto Alegre, mas amanhã na feira. Nós vamos falar daqui a pouco quem foi Ivo Rodrigues. Daqui a pouquinho. O Imperador dos Prazeres, você fica sabendo aqui no Show de Bola, que vai a mais intervalo comercial e já volta. Continuamos com o Roger Drexler. E Marisa Monte? Aí. Como uma onda no mar. Como uma onda no mar. Do Lulu Santos. A versão do Lulu Santos, Como uma onda no mar. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Feito! Vitória confirmada com o 2-0 no placar. Não, Brito, peraí. Vitória de quem? Recém 10 minutos do segundo tempo. Vitória de quem apostou no time que abriu 2 gols. É o ganho antecipado da KTO. Nós estamos de volta com o Show de Bola aqui na Rádio Gaúcha e agora trazer a informação correta. A música que estava tocando ao final do último bloco, que abre esse agora, é uma versão do Drexler de Como uma Onda, música de Lulu Santos. A música que ele grava com Marisa Monte se chama Vento Sardo. E aí vou acreditar e agradecer ao Gabriel Dedém. Eu achei, não sei porquê, que tinha sido uma outra versão, uma versão nova do outro lado do rio. Então por isso que eu fiz a confusão, sabia que eles tinham gravado juntos, mas houve a confusão de minha parte. Nesse nosso show de bola, que é de KTO.com. Quer colocar uma pitada a mais de emoção no jogo que vem por aí? Te registra na KTO.com e te diverte. E promoção Efeito Tramontina na minha casa. Confira o regulamento em efeito.tramontina.com.br e participe. Toda vez que a gente fala de futebol feminino aqui no nosso show de bola é para KTO.com, onde a diversão acontece. E Black Friday Unilassalle. Confira descontos imperdíveis e inscreva-se. Show de bola vai falar agora sobre Ivo Rodrigues, o Imperador dos Prazeres. Acho que o Gabriel Ceballos
obrigatoriamente é o cara que tem que nos dar a primeira. Quem foi Ivo Rodrigues, Gabriel Cevajos? Bem-vindo em todos os idiomas aqui ao nosso programa. Pô, não é todo dia que um personagem é buscado no aeroporto, vindo de fora do país para participar do nosso programa. Estamos muito felizes que tu estás aqui. Bom, muito obrigado. Ivo Rodrigues foi um travesti que viveu em Uruguaiana. Ele era de Itaqui, de Massambará, distrito de Itaqui. E ele foi muito pequeno, muito menino, levado a Uruguaiana por uma madrinha dele, que tinha um bordel em Uruguaiana. E ele herdou esse bordel, ficou com esse bordel e começou aí a fazer negócio nesse rubro. E ficou famoso porque era uma figura, não? Ele era travesti, era transexual e fazia muito trabalho social, dava de comer meninos todos os dias, uma fila de meninos pobres nos seus bordéis, fazia um panelão assim de feijão enorme. E bom, ficou famoso. A mais era um grande machão na luta, era muito famoso por brigar, sabia brigar. Era alguém de porte físico avantajado? Era grande Ivo. Ele tinha um famoso grito de guerra, que eu sou bem fêmea na cama e bem macho na briga. E bom, eu conheci ele já quando ele pedia esmola. Ele ficou em decadência, não sei o que aconteceu bem na vida dele. Ficou na rua e pedia esmola, não? E aí conheci, eu sou filho de uruguaianense, minha mãe era de Uruguaiana, ia passar as feiras lá na casa da minha tia, e minha tia dava sempre um prato de comida para ele quando ele pedia esmola. Já estava muito gasto, muito velho já, não velho propriamente não, mas ele estava debilitado. E em Uruguaiana todo mundo celebrava dele. Ele tem um bloco em Uruguaiana, o nome dele ainda existe, esse bloco, tem uma rua com o nome dele. E quando eu comecei a escrever romance, o primeiro romance que escrevi foi o do Ivo Rodrigues, porque eu tinha esse personagem na minha cabeça, né? Eu conheci quando eu tinha, sei lá, 12 anos, 13 anos. E saiu o Ivo. Eu era contista. Sim. E queria fazer romance, era um desafio para mim. Então, o Ivo foi o primeiro, no 2000, ano 2000, eu acho que saiu. 2002, publicação. 2002. 2002. Né? Bom, e passou o tempo, eu escrevi mais romances, novelas, sei lá, livros de contos. Aí conheci a Kátia, faz muito tempo já. A Kátia trabalhava na faculdade dela em Jaguarão com o texto do Ivo. E quando se apresentou uma segunda edição do Ivo, faz uns 2, 3 anos, eu propus ela para apresentar, e aí ela era um Zoom em vivo. No ar, ela me disse que ela queria traduzir Ivo. Para mim foi uma festa, não? Na Feira do Livro do Chaco. Na Feira do Livro do Chaco, que se apresentou a segunda edição de Ivo. Em plena pandemia. E como Gabriel, e como é que foi, no primeiro momento, esse personagem, sendo um personagem daqui, como é que ele foi, como é que o teu livro, não é o personagem, o teu livro ambientado numa cidade aqui do Rio Grande do Sul, ele foi recebido, assim, foi bem assimilado, do ponto de vista de localização pelo público, porque lançou inevitavelmente, porque aí a força não é o autor, o escritor, senão é Ivo. Sim. Aliás, Ivo aparece como um fantasma no romance. O romance tem 2 protagonistas. Um escritor argentino, que pode ser meu alter ego, uma coisa assim, mas é um escritor que também eu fantasiei muito com ele. Ele vinha da guerrilha urbana, da parte política, sei lá. E o Ivo são os 2 protagonistas, né? O fantasma do Ivo. Sim, o teu livro não é uma biografia do Ivo Rodrigues. Não é uma Isso biografia. É importante dizer. É um romance, uma ficção montada na vida do Ivo Rodrigues.
Baseado em, como diz assim, às vezes baseado em fatos reais. Não, de fato é uma ficção, completamente uma ficção. Inclusive tem uma explicação para a decadência do Ivo que é totalmente fictícia, né? E o segundo personagem é um escritor, também não sou eu, tem muita ficção aí no meio, né? É um livro que tem alguma parte política, um livro que fala da questão intercultural. Bom, aí já é a Kátia, né, que estuda muito isso aí, não? Tá, então eu quero introduzir até com a Kátia uma ambientação que é o seguinte: é mais na figura do próprio Ivo e não necessariamente do livro. que é o seguinte: vamos ambientar o seguinte: é um travesti, um transexual da década de entre 40 e 70 entre 40 e 70 numa sociedade gaúcha do interior do Rio Grande do Sul. Quer dizer, se o estereótipo do gaúcho desses anos 40 existia um estereótipo, jamais ele seria o de haver um personagem assim no interior do Rio Grande do Sul. É aí que eu quero que tu comece a dizer como é que se criou uma figura como o Ivo, como é que ele passou a ter relevância na sociedade, passou a ser influente nessa mesma sociedade e afinal se fez numa uruguaiana dos anos 40 e 50. Eu diria, né? Eu não conheci o Ivo, evidentemente, né? Não sou de Uruguaiana, sou de Rio Grande, né? Então essa é uma questão interessante, né? Eu vou me aproximar ao Ivo justamente a partir do livro, mas a partir também de contos orais sobre o Ivo. Eu estava justamente no Uruguai com amigos, né? Inácio Olmedo, que é um escritor uruguaio que já faleceu, e outros escritores, quando eu comecei os estudos sobre literatura de fronteira. Começando justamente buscando escritores que estivessem trabalhando, produzindo, né, pessoal, literatura mais urbana. Eis que começam a me contar, eu tenho que conhecer um escritor argentino que estava escrevendo na época, né, eu recente tinha publicado, o livro sobre o Ivo Rodrigues. E aí começa a me contar o Ivo no Cine Caxambó, o Ivo na Carnaval, várias coisas do Ivo Rodrigues. E eu me interessei muito pela personagem e fui à busca, então, o contato com o Sebastião, isso em 2004, 2005, mais ou menos, quando naquela época eu trabalhava na Universidade Federal do Pampa. Hoje eu trabalho na Universidade Federal do Rio Grande. E essa figura do Ivo, depois eu fui vendo que ela também, além do próprio livro do Sebastião, que ele vai aparecer com uma figura muito forte, apesar de, como diz o Sebastião, ele é um espectro, né? Ele é um outro, é alguém em que o narrador, escritor, está debatendo por que eu vou escrever sobre um sujeito tão complexo, tão controverso? O cara era dono de uma rede de bordéis, um grande cabaré, o cara tinha fama, mas era uma fama complicada. Exatamente. Quem foi, em primeiro lugar, foi um empresário. Pois é, e eu me preocupei também como eu vou levar para a sala de aula, vamos dizer assim, né, para as discussões com um protagonista que é um protagonista, né, é uma personagem histórica, popular e controversa. Então essa discussão, assim, eu fui largando o texto, assim como outros escritores, né, com quem eu trabalho, e os alunos, estudantes, os primeiros leitores, né, gostaram muito desse livro e começaram a trabalhar os seus TCCs, trabalho de curso, Isso foi muito interessante, né, porque mostrou para mim também não só a grandeza do livro para mim enquanto leitora, mas para os meus alunos, para pessoas que, digamos, que não têm uma grande formação de leitores, ainda está em processo. Eu disse, mas esse personagem tem muita potencialidade. E aí o texto é um texto muito rico. E o debate do texto é justamente um escritor argentino, controverso também, porque é um cara que, enfim, teve uma discussão sobre o seu próprio caráter, né? Para que serve a literatura? Quer dizer, qual é o papel da literatura? Ele está discutindo isso. Então ele discute também como é que eu vou escrever sobre um personagem desse. Então ele discute se vai ser uma biografia ou vai ser ficção. Ele opta pela ficção, por ter mais liberdade, no meu ponto de vista, né, ao criar. E aí o Ivo que aparece, tem muito do Ivo histórico. Por que eu sei disso? Porque várias pessoas, em lugares que eu vou, me contam. No médico, eu conheci o Ivo. Estou apresentando um trabalho numa semana acadêmica. Um aluno meu, professora da banca, conheceu o Ivo. O pai dela conheceu o Ivo. Então tem muitas histórias. E aí eu começo a ver, então, né, que o Ivo é parte daquilo que eu conheço a partir da novela do Sebastião, e parte ele está muito vivo. E ele está vivo em vários outros textos também. Né? Como disse o Sebastião, né? Ele vai se tornar Tabajara Ruas, Comar Duarte,
outras pessoas também vêm escrevendo pelo livro. Então, não sei se o quanto é como protagonista, mas como um personagem. E aí ele vai ganhando uma nova dimensão. Ele vai se tornando mais vivo a cada dia, porque ele integra, ele passa a entrar na arte. E eu acho que isso também é um elemento. Em uma canção do Wilson Paim, também, ele está em 95 do Tabajara Ruas, né? O Ivo Imperador do Sebajos, a primeira vez que publica é em 2002. Uma segunda edição em 2021. Porque fazer uma segunda edição, isso na Argentina, muito né? Riquíssimo. Vai entrar o Fantasma do Passo do Silvestre com Mar Duarte em 2016. No teatro, num teatro agora, né? Que é Ivo Rodrigues, A Procissão do Samba, em 2021, Elá Uruguaiana. Então eu começo a perceber que essa personagem, na verdade, né? Que foi um personagem histórico, ele teve tanto carinho, né? Tu começa a perceber isso por quê? Porque são escritores da região, da região, artistas da região, que integram ele nessas outras linguagens. No teatro, no cinema, tem o Curta Gaúcho também, da RBS mesmo, né? Que foi dirigido, agora eu não lembro, Betânia Furtado, em 2005. Sobre o Ivo. Sobre o Ivo, exatamente. É um curta na História Extraordinária, né? A direção da Betânia Furtado, em 2005. Começa a perceber então que o Ivo ganhou muito vida, não só na memória daqueles lá que o conheceram, como foi o caso do Sebajos e outros tantos que me contam as histórias, mas também porque ele começa a circular por outros caminhos. Potencialidade da arte, né? De fazer as pessoas, enfim, aquelas que viveram a vida. Ele era travesti, ele andava diariamente, dia e noite, travestido, ou ele só à noite no funcionamento dos cabarés? Ou ele, como é que era, para a rua, ele saía normalmente vestido de homem. E sim, dentro do cabaré ele vestia de mulher. Ele gostava muito de vestir como Eva Perón, que nessa época... Tem foto no livro aí, né, dele. Mandava fazer, tinha uma costureira em Libres, em Passo de los Libres, que fazia os vestidos de Eva Perón, copiava das revistas, fazia um modelo e fabricava para ele as roupas de Eva Perón. E depois, quando saía pela cidade, era de homem. Inclusive quando ele ia na sua carruagem, seu carro de cavalo, que está conservado, acho que ainda no museu, no museu histórico, ia vestido de homem, com 2, 3 de suas meninas, e era hora do passeio da gente importante de Uruguaiana na praça, não tocava a banda de música e tal. E ele cumprimentava todo mundo cumprimentava Ivo. E tiravam foto com ele também, né? Era muitas senhoras também, tirar foto com o Ivo, né? Claro. Agora, para a edição do livro, a gente até pensou em colocar parte dessas fotos, mas como nós não sabíamos, né? Agora são avós, não sabíamos como usar as fotos, então não utilizamos as fotos, somente do Ivo. Mas muitas senhoras de Uruguaiana, né? Faziam fotos com o Ivo, faziam questão de tirar foto, porque ele era muito elegante. Tudo isso aí, ele de alguma maneira ele aproveitava para sobreviver, não é? Ou seja, essa é que é a minha estranheza, sempre foi, porque o meu pai conheceu o Ivo. Olha aí, mais um. Meu pai, a história do meu pai é o seguinte: ele era estudante aqui em Porto Alegre, pré-universitário, estudava no Colégio Júlio de Castilhos, e certa vez o Colégio Júlio de Castilhos, time de futebol, foi a Uruguaiana jogar uma partida de futebol. Foram de trem para Uruguaiana jogar contra um colégio lá, que entre outros no time do colégio tinha o Gessi. Nossa. Tá. Craque do Grêmio, né? Quem não conhece, um dos maiores craques da história do Grêmio. E o time do Julinho, primeiro, eles chegaram lá, chegaram de manhã, de tarde, sei lá que horas o trem chegava no Uruguaiana, e de noite a programação dos alunos, dos jovens, era conhecer a atração da cidade, que era o cabaré do Ivo Rodrigues. Claro. Foram pro cabaré, ficaram no cabaré, faziam cabaré, sei lá o que se podia fazer no cabaré naquela época. Beberam bastante. Escutar boa música. Escutar boa música. Cabaré escuta muito. Claro. Escutava-se muito boa música. Voltaram pro hotel, dormiram no outro dia, jogaram bola. Claro, com a ressaca que tomaram uma goleada. Diz que o Gessi
O pai diz, olha, eu conheci o Ivo e conheci o Gessi na mesma viagem. O Gessi disse que acabou com o jogo, tá, tomaram uma goleada. Mas o pai foi a primeira pessoa que me disse, olha, o Ivo era quando... Tem a impressão que foi quando houve o lançamento da música do Recuerdos da 28, que é uma música que fala da boemia de Uruguaiana, da rua 28, lá de Uruguaiana. O pai disse, não, eu fui a Uruguaiana, mas eu conheci foi o cabaré do Ivo. E aí ele contou como é que era nessa história aí. De futebol sabiano, né? Exato. Sim, tem uma parte de futebol aí no romance também. Então. E aqui tá a música com o Wilson Paim, ó. Igual folha seca ao vento, queimando num fogo lento, a paixão lhe consumia. E rodopiando no salão, perfumava o coração com as flores da alegria. Adiante do seu tempo, essa palavra é muito usada, né? Principalmente para mulheres, quando mulheres que antigamente tomavam atitudes que hoje são comuns, aí fulana era adiante do seu tempo. O Ivo era alguém o Ivo é um cara, pelo que a gente ouve, era um cara muito atual. Pois então, eu concordo plenamente com essa ideia, né? Porque a ousadia dele, ele tentava, acho como apontou Sebajos, né, se equilibrar ali, né? No dia ele se vestia de homem, porque uma sociedade, né? Sim, era socialmente aceito. Né? Mas também essa mesma sociedade reconhecia ele, né? Como na época não existia essa palavra transexual. Mas ele Kátia, eu fiquei preso na situação que vocês contaram, né? Tu usou o termo, ele era controverso. De fato, eu me prendi na capa e ela representa exatamente quem era o Ivo, né? Há pouco o Sebajos explicou. Qual era o lema dele, Sebajos? Bem fêmea na cama, bem macho na luta. Ó, isso é controverso. Se vestir durante o dia com roupas masculinas, para ser socialmente aceito, mas ele se sentia mais à vontade com roupas femininas. Controverso. E aí, aos olhos do puritanismo, do conservadorismo da sociedade, ele era dono de um bordel, mas ele alimentava os pobres. Sim. Exatamente. Ele fazia panela de comida, era uma ação social. Controverso, mais uma vez. O romance, que em última instância, o que eu me propus fazer era mostrar a dignidade do... Eu acho que era um cara muito digno. Digno no sentido de defender as suas meninas, primeiro. Ninguém tocava numa menina do Ivo. Ele era um animal lutando. Os sapatos de salto dele eram uma arma terrível. Furou um olho de um cara que foi famoso lá, um gaúcho Peixoto, né? Tirar um desses sapatos que está na capa e é uma arma terrível. Bom, depois daquela coisa com os meninos pobres, né? Assistia diariamente uma fila de meninos subordados. O outro protagonista, o escritor, era um cara indigno, era um cara que esteve na luta armada na época da ditadura argentina, traiu muitos companheiros de luta por covardia. Não? Ante a ameaça da tortura, o tipo traiu muitos de seus companheiros de luta. E esse escritor se vê no encruzilhada de escrever ou não escrever um romance sobre Ivo. E aparece um personagem que é de uma organização de fazendeiros, fictícia tudo, né? Para lutar contra os camponeses sem terra, quando começava a questão dos sem terra aqui no Brasil. E esse cara paga o escritor para não escrever esse romance, porque o pai dele era parte do problema, não? Então o escritor diz, bom, escrevo ou não escrevo? O escritor era uma porcaria, não? O escritor era um fracassado como homem, como escritor. Como escritor. E me estão pagando uma fortuna para não escrever. Não? E aí aparece o fantasma do Ivo. O fantasma do Ivo, que de alguma maneira resgata da indignidade o escritor. Essa pessoa aparentemente indigna que era Ivo, porque aparentemente indigno, porque era, sei lá, um proxeneta, era compreende? Marginal. Mas Ivo não só representa esse equilíbrio que dizia Kátia, ele fazia esse equilíbrio maravilhosamente bem.
Ele, por exemplo, era um grande financista da igreja em Uruguaiana. Dava muito doações, dava dinheiro. Mais uma vez controverso. E frequentava a religião afro também. Tudo era equilíbrio no livro. Mas além disso tem um tema de dignidade final. Dignidade com jeitinho, não é aquela dignidade solene. Mas tem isso. Eu vejo em Ivo como um emblema da verdadeira dignidade. Olha aqui, ó. Tenho 75 anos. Esta história sei que não pode ir ao ar. Meu pai contava que uma vez o Ivo, todo vestido de verde, alguém lhe falou na rua: como era verde o meu vale. E o Ivo olhou e disse, perdão pela palavra para os nossos ouvidos, e como era puta tua avó. Só que certamente não foi nesse tom assim que eu dei uma vez. Imagina só como é que foi essa provocação e essa resposta. É um ouvinte que nos passa aqui. Eu não vou revelar o nome, claro, não vou. É uma ouvinte até que nos passa aqui, certamente alguém ambientado em Uruguaiana, se não moradora de lá, mas que tem ambientação para contar uma história, mais uma história envolvendo Ivo Rodrigues. São infinitas, hein? Serginho, deixa eu só te dizer uma coisa rapidinho, porque o Leôncio me contou hoje de manhã. Leôncio Severo, que hoje vai receber vocês. Isso, em seguida vamos dar esse serviço aqui em Casa Rádio Sul. Não poderia haver lugar melhor do que a Casa Rádio Sul para nos receber e receber o Ivo, né? Porque o Ivo estará presente conosco lá hoje, certamente. Iluminando a noite, né? E o Leôncio me disse, Serginho, vou te contar uma peculiaridade, uma particularidade. Toda a gente que tem ligado para cá me diz o seguinte: eu vou, porque eu tenho uma coisa do Ivo para contar. Agora está recebendo aí. É impressionante a extensão assim, histórica desse personagem. Cara aqui de Porto Alegre, ou da Serra, de onde eram meus antepassados, e vim com uma história do meu pai, que uma vez ele foi numa condição tal uruguaiana para contar a história uma história. Então, outras tantas, de uma cidade tão rica como é a Uruguaiana em história, dela e dela para outros, né? Então é impressionante. Por isso eu tive todo o interesse em trazer vocês aqui. Vocês que hoje agora vamos começar esse serviço. Vocês hoje vão estar na Casa Rádio Sul e amanhã na Feira do Livro. Exatamente. Amanhã tem Feira do Livro, por isso também a conexão que a gente faz aqui. Pois hoje vamos estar então, né, a partir das 19 horas na Vasco da Gama 461, que é na Casa Rádio Sul. É um espaço cultural, onde nós vamos fazer a apresentação da obra, Sebajos e eu, e vamos também ter bons músicos lá conosco, né? Uma ambientação inicial com Gabriel Agostinho, Leôncio Severo, que vai também cantar para nós. Maurício Marcelo vai dar uma canja. O Maurício, uma grande canja, né? Talvez uma das vozes mais bonitas. Verdade. De acordo. Vou dar uma força pro Maurício, da nova geração. O Maurício já é de uma cepa mais recente. Eu vejo o Maurício assim como um herdeiro da voz, assim, da docilidade da voz de Marco Aurélio Vasconcelos. Com certeza. Eu também acho. Falei isso pro Marco Aurélio aqui no programa, no Galpão. Timbre muito rico, parecido, muito próximo do Marco Aurélio. E um repertório maravilhoso. E repertório em volta e meia com arranjos próximos, com violões, bandoneon. Nossa. Mas o espetáculo vamos ter ainda, né, nesse grupo de músicos maravilhosos, o Gabriel Selvagem, com tangos, com músicas, né, La Comparsita, que é imperdível, a música preferida, né, do Ivo, né, que está todo o tempo na obra do Sebajos, né? O Gabriel preparou um repertório de tangos e temas clássicos dos cabarés de 40 a 70 para aí ambientar sonoramente o momento do lançamento do livro. E refaço aqui a minha impressão sobre a Casa Rádio Sul, porque não poderia ter, na minha opinião, aqui em Porto Alegre. Eu não sou aqui de Porto Alegre, certamente algum ouvinte poderá dizer, não, tem um lugar X e tal, e eu gostaria de até conhecer esses lugares futuramente, porque para noite estou sempre disponível. Mas a Casa Rádio Sul, achamos o lugar, eu e a Kátia, quando visitamos, e pela recepção que o Leôncio nos deu, por todo o carinho que ele nos recebeu, o lugar ideal para o lançamento do Ivo, o Imperador dos Prazeres. E Casa do Sul que fica na Vasco da Gama, ali bem pertinho do viaduto da Ramiro. A Ramiro passa por cima, Vasco. 461, exatamente 461. Na ponta do viaduto. E as reservas, Kátia, com o Leôncio no telefone? 981-310374.
Eu recomendo que façam as reservas, por um compromisso. O Leôncio me convidou já há bastante tempo, foi ele que me deu o primeiro sinal. Aí a primeira coisa que ele disse, é sábado, deixa eu ver se casa com o nosso programa. Casa direitinho, parece que o Leôncio, queridão que é, fez no horário que permitisse que vocês estivessem aqui e que depois vão lá para a Rádio Sul. E amanhã, Feira do Livro, a que horas? Pois então, amanhã um pouquinho mais, não vou dizer acadêmico, mas um pouquinho, né, um outro tom. Não vamos ter a música, nós vamos ter a literatura de fronteira, né, com convidados importantíssimos. Vamos estar além do Sebajos, né, a escritora Vera Molina, que é de Uruguaiana, que também aparece uma das obras dela, o personagem, uma menção em determinado momento, o Ivo. Jorge Ren, que é uruguaio, e essa mesa, né, com a minha presença também, essa mesa foi proposta, né, e vai ser conduzida, na verdade, pelo escritor Dilan Camargo, que foi que nos convidou para essa mesa. Será uma mesa de literatura de fronteira centrada na figura do Ivo Rodrigues. Então eu acho que o Dilan... É de Itaqui. Que é de Itaqui, o Dilan, né? Dilan Camargo já foi patrono da Feira do Livro aqui, já. Né? E ele que organizou essa mesa e nos convidou para estarmos juntos justamente na domingo, às 16 horas. Quero saber do Paulo Astana, que é da Casa de Uruguaiana, aqui em Porto Alegre, da turma da Confraria de Uruguaianense, que volta e meia se reúne nos domingos. Eles se reúnem de manhã, Brick da Redenção, por ali, assim, eles fazem uma mateada, fazem algumas programações. Eu acho que, o Ivo é um personagem de Uruguaiana, mesmo não tendo nascido lá, que merece uma caravana de vocês amanhã na Feira do Livro, ou hoje ainda, mas já que vocês se reúnem no domingo, merece uma caravana na Feira do Livro, né? Acho que merece mesmo. Ivo Rodrigues, o Imperador dos Prazeres. É só Ivo, o título dele. É só Ivo? Só Ivo. Ivo, Imperador dos Prazeres. Quem quiser... Imperador dos Prazeres é um nome que tem um poeta prostibulário que era um dos habitués do bordel do Ivo, né? Um cara muito especial, um tal Zé Camargo, filho, não sei lá. Eu inventei também. Eu ia te perguntar, é ficção também? Esse título para Ivo, Imperador dos Prazeres, uma noite de beberagem aí, Imperador. Originalmente a obra no espanhol ficou Ivo ele Imperador. Aí no momento da tradução, no momento final, eu li, disse, não, vai ter que ser Imperador dos Prazeres, que é mais forte. Eu não sei se vocês ouviram um erro que eu cometi e não foi intencional. Foi quando eu disse que a chamada para você venha falar de Ivo Rodrigues, daí eu falei Imperatriz. Pelo fato que eu tinha visto a foto dele vestido de mulher e dentro dessa dicotomia, Atenção, mais uma história. Zé Alberto, aqui é o Thales Alberto. Eu frequentei 5 anos e ficava nos fundos do HGU, Hospital da Guarnição de Uruguaiana. E ele era natural de Mato Grosso. Ele tinha uma carruagem. Todas as quintas ele desfilava na cidade. Botou o nome, Thales Alberto tem 76 anos. Olha, ele já fala aqui, natural de Mato Grosso. Será que Mato Grosso, estou falando do estado, ou daqui a pouco estamos falando de alguma localidade? Já me aconteceu isso. Fulano era de São Paulo. Então é paulista. Não, São Paulo era um distrito de não sei onde. Isso ocorre com os mitos, né, Zé? Isso ocorre com os mitos, né? Quer dizer, todos, pertence a todos, em todos os lugares. Localidades. Isso é uma maravilha, exemplo, né? Carlos Gardel. Exemplo, Carlos Gardel. É verdade. É um mito, né? O mito é assim, né? O local começa aqui, é de Itaqui, é de São Borja, de Uruguaiana, é de Mato Grosso. Mas o Gardel acho que meio que andou acabando, né? Agora, parece que agora chegou um... Uruguaio. Depois do Chile ali... Como estamos diante de um argentino, eu prefiro não entrar nesse debate. Esse debate aí... Eu tô boa ideia, não vou entrar também no debate. Foi os gardelianos do Aldir Garcia Chile... Trata a partir dessa base. Taquarembó. É que os últimos trabalhos que eu vejo, eles transferem tudo, assim, todo nova pesquisa está transferindo para Taquarembó. Eu não vi mais a vertente aquela que ele é francês e muito menos que ele seja argentino. Essa aí... Me desculpa, mas é o poder da literatura, né? A literatura, ela recria, né? Quer dizer, a partir do momento que os contos, a própria canções vão tratando dessa questão, o Ivo, como o Ivo, não, agora, o Gardel, né? Aí tu também vai ganhando esse outro lugar. Então, acho que são personagens. Aqui no Rio Grande do Sul, Teixeirinha foi um cara que durante um tempo... ele tinha meio que era requisitado por muitos lugares. Por ele gravar. Eu sou gaúcho de Passo Fundo, sou o Shot Soledade, e ele era de Rolante. Mas aí se explicou ao longo do tempo também por literatura e por relatos.
por que vinculação com Passo Fundo, e aí foi se desenhando o verdadeiro Teixeirinha, natural de Rolante, e tá tudo bem. Então o Ivo agora é um que, se surge alguma coisa, vocês que têm que nos dar essa resposta. Vocês estão muito mais letrados. Não, acho que a questão é da letra, acho que a questão é essa, que as pessoas vão se apropriando, né? E eu acho que isso é uma apropriação bonita, né? De tornar também esse personagem meu. Isso vai ressignificando o Ivo, vai dando mais vida. Eu acho super interessante, sim, né? Sim. Não, o romance não pretende ser nada biográfico do Ivo. Eu conheci ele, sim, alguma coisa estudei, até uma das meninas do Ivo eu conheci, era uma mulher de muita idade, uma velhinha, numa cama, a parede cheia de bonecas de pano. Sobre, até para a gente estar encerrando aqui o nosso horário, mas o Gabriel, falasse do final, que ele virou mendigo. Ele chegou a ter alguma relação estável, independente se com homem, com mulher? Não, no romance há uma relação estável. No romance tem muito, repito, não é biográfico. Não é biográfico, tá. Vamos fazer esse paralelo aqui, no romance e na Sebastião Mosquito. Não, bom, o Sebastião Mosquito era um jogador do Sabiana, que era namorado dele, era um amante, né? Um ponteiro direito. Um ponteiro direito bom, isso também, ou seja, o escritor, quando pega uma personagem como Ivo, aconteceu, o que manda é a personagem, não é o escritor. O escritor tem que ir atrás, sumissamente fazendo o que o personagem diz para ele. E as coisas que eu escrevi sobre Ivo foi alguma coisa que está documentada, claro. Eu investiguei quando morreu, onde nasceu, coisas assim. Fiz pesquisa com gente que naquela época, que agora já não existe mais, conheceu o Ivo. Mas depois o que escreveu o romance é Ivo. Ele me foi dictando o que eu tinha que fazer. Olha, aqui tem que botar um namorado meu que era jogador do Sabiana. Tudo bem, Ivo, tá bom. Botei o artilheiro do Sabiana Futebol Clube, claro. Que na época o amante favorito de Ivo Rodrigues. Aqui eu tenho que aparecer conversando com Eva Perón na inauguração da ponte. Tá bem, Ivo, você manda, fiz conversar aí. Se a Eva esteve ou não em Uruguaiana, não sabemos. Mas ele esteve. Mas esteve. Você conversou com o Ivo que não sabemos. Tem muitas coisas muito engraçadas. Por exemplo, o peronismo, o Partido Peronista, isso eu acho que é verdade. Eu acho, na minha cabeça, suena como verdade. Paso de los Libres era uma cidade muito conservadora. E o peronismo lá não podia entrar. E não tinha nos atos políticos, nos mítines políticos, não tinha gente para. Então pediram os dirigentes de Livres que o Ivo levasse o público. A torcida. Você não podia falar português. De Eva Perón, então atravessava um rio Uruguai, sei lá, 10, 15 chalanas cheios de meninas. Peronistas feitos. Contrabandistas. Tuanes, taúres, sei lá, e esse era o público, né? Para os atos peronistas. A consigna era que ninguém falasse o português, porque o portunhol dava, mas se era português, não deviam falar português para que o ato seja ia denunciar que a torcida era falsa. Um dia deu uma briga feroz e todo mundo começou a falar em português e se descobriu esse assunto, né? Mas isso aí foi, já te digo, não sei se foi eu inventei ou o que inventou foi Ivo e me mandou escrever isso. Coisas da literatura. Claro. Inspirações na verdade podia ser também inspirações de Ivo Rodrigues para Gabriel Cevallos. Pois é, o interessante também do Ivo, também acho que isso é uma questão interessante hoje, né? Ele tem um mausoléu, né, em Uruguaiana, e nesse mausoléu as pessoas vão postar flores hoje e vão colocar placas por graças concedidas. Cor de rosa o mausoléu. O mausoléu rosa. Como a Casa Rosada, né? Os mausoléus visitados na época de finado. Isso hoje. E quem é que conservou essa memória do Ivo? Ele conservou sozinha. Ele não deixou família ou não, dele. Saiba, não. Isso foi digamos que a
a cultura... Eu acho que a benevolência, eu acho, tá? Porque eu também já vi alguns contos, assim, de pessoas que foram financiadas por ele para estudar. Um que é médico, outro... Eu tenho a impressão, não posso afirmar, né, que essas pessoas cultuam também esse cuidado, né? Com o próprio Ivo. Com a memória dele. Com a memória dele. E é interessante que eu dando aula na época em Jaguarão, um aluno meu era de Uruguaiana e ele não conhecia o Ivo. Mas ele morava no bairro, que era um bairro recente, que tinha trocado de nome, e o bairro chamava Ivo Rodrigues. Nossa. Aí ele perguntou pra mãe dele, a mãe dele disse, foi um homossexual de uma época tal e tal e tal, e comentou com ele. E ele ficou muito surpreso. Esse menino hoje está em São Paulo fazendo mestrado, né, e novamente trabalhando com essa temática. Com essa temática. Então mantém vivo, né? E não deixou, digamos assim, não deixou diretamente uma família, não deixou, só que virou nome de rua, virou nome de bairro, tem um nome de livro. Na Baixada do Ivo, bloco de carnaval de Uruguaiana, que parece que acabou o bloco, mas é interessante porque no teatro agora, recentemente, eles fizeram também uma homenagem ao próprio bloco, né, de carnaval. Então, tá Ivo, né? Tu sabes, Zé Alberto, falasse da confraria do pessoal de Uruguaiana e muitos artistas aqui de Uruguaiana, né, aqui em Porto Alegre. Eu mesmo mandei o convite para a noite de hoje pro João de Almeida Neto. Sim. Para o Pirisca Greco, pro Mauro Moraes. João de Almeida Neto, que eu cruzo com ele nos bares da Cidade de Baixo, eu encontro de Jorge Drexler a João de Almeida Neto. Grandes artistas. E ele tá sempre com camisa amarela e preta. O dono do bar é uruguaio, mas torce pelo Nacional de Montevidéu. E eu sou de Bagé, torço pelo Grêmio Bagé. A gente olha pra ele e pergunta, é Penharol ou Bagé? Ele, não, isso aqui é Uruguaiana. Antes desses últimos 2 minutos, eu recebo aqui, deixa eu ver se dá pra botar... Eu mosquei, eu não vi as mensagens do meu telefone. E aqui eu tenho depoimento que eu não ouvi ainda. Zé, o Ivo e a Madame Satã, falávamos agora disso. Foram as primeiras drag queens do Brasil. Exatamente. Um detalhe importante, Madame Satã estava no Rio, capital do país, Ivo no interior do interior. É isso aí. Onde para ele ser gay era preciso ser macho. E ele era. A história muito que bem, o Chico Alves. O Chico Alves é muito Chico Alves. Gigante. Tô ouvindo lá em Uruguaiana, então, que bom. Chico, se tu tá me ouvindo, quero te dizer o seguinte: vamos nos ver na Califórnia. É só o que eu tenho pra te dizer, tá? Estaremos na Feira do Livro em Uruguaiana, dia 2 de dezembro, né, Sebastião? 2 de dezembro. 2 de dezembro, estamos na Feira do Livro. Pede pro Chico anunciar aí, porque 2 de dezembro estaremos lá. O Ivo volta a Uruguaiana. Nunca saiu, né? Nas páginas de Gabriel Cevajos com a tradução da Kátia. E o Serginho vai junto, porque ele é o motorista oficial. Não, chofer, é o motorista oficial do Ivo. Que chofer entusiasmado, né? É impressionante. Coisa chofer é movido a quente. Coisa boa. Carinho à literatura. A literatura e a carinho, é verdade. Até onde eu sei, acompanhei muito isso. Eu era fuzileiro, eu sou fuzileiro naval. Chico Alves. Vamos botar a fala do Chico Alves que mandou pra mim o recado. Eu tô botando... Na realidade, o Ivo Rodrigues... Até onde eu sei, acompanhei muito isso. Eu era fuzileiro, eu sou fuzileiro naval da reserva não remunerada. O Ivo nunca andou de porta em porta pedindo comida. Né? O Ivo, aliás, é bom que se registre, o Ivo foi a primeira ou segunda drag queen oficializada nesse país. É ele em Uruguaiana e a Madame Satã no Rio. Com a diferença que a Madame Satã estava numa cidade desenvolvida para a época, que se chamava Rio de Janeiro, capital brasileira. E o Ivo Rodrigues do interior do interior. Obrigado, Chico Alves. Obrigado, Kátia. Obrigado, Sebastião. Sucesso hoje, amanhã e sempre. Serginho Carvalho Pereira, tu vai voltar aqui também no nosso Galpão da Gaúcha um domingo aí, tá? Com muito prazer, muita satisfação. Obrigado. Um abraço para todos. Um abraço para todos. Show de bola vai. Agora a hora certa. E depois para mais atrações aqui com a gente.